ela teve passagens muito traumáticas na vida dela que ajudaram ela a construir essa personalidade fria que fez dela capaz de esquartejar o marido. Tipo, ela quando ela tinha 15 anos, ela foi estuprada pelo padrasto. Caramba. Estuprada não é nesse novo conceito de que transou com a mulher embriagada, estupro, não insistiu, tá começando a se tornar um estupro. Ela foi estuprada de maneira violenta pelo padrasto. Caramba. Depois ela foi contar para a mãe: olha, mãe, o teu companheiro me estuprou. Aí ela foi tirar satisfação com o companheiro, a mãe dela, e ele falou assim: olha, eu estuprei realmente a sua filha. Ele não usa o termo estuprar, ele usa o termo mexer. Eu mexi com a sua filha sim, mas eu mexi porque ela me seduziu e eu sou homem, você sabe como é. Aí a mãe foi lá, deu um tapa na cara da Elise, porque a Elise teria seduzido o companheiro dela e mandou ela embora para casa. Ou Caramba. seja, todo mundo que foi estuprado é um assassino? Não, não é. Não é. Assim como as pessoas perguntam, a Suzane era criada de maneira muito fria pelos pais. Os pais tinham um distanciamento da Suzane, achava que não só da Suzane como do irmão também. Então essa frieza, essa distância emocional que tinha naquela família fez com que ela planejasse a morte dos pais com naturalidade. Todo mundo que é criado dessa maneira vai matar os pais? Não, não Entendi. vai. A gente está falando especificamente dessas pessoas e existem outras pessoas que estão. Tem uma coisa incrível que eu lembrei agora. Eu fiz uma live na semana retrasada com a advogada da Elise nas causas cíveis, a Juliana Fincati Santoro. E aí, a Juliana, ela defende a Elise não só como advogada, mas ela defende como mulher também. Ela diz: olha, ela vivia um relacionamento muito abusivo. Ele nunca bateu nela, mas era um abuso psicológico muito Então, grande. minha mulher assistiu a minissérie e veio comentar essas coisas comigo. Sim, Eu falei: "O que você tá querendo dizer? sim. Tu Que sabe. você vai me esquartejar um dia se eu discutir contigo? Eu não tô entendendo". Ela falou: "Não, só tô falando e tal". Mas aí nessa conversa com ela, a Juliana, ela defende a Elise como mulher Entendi. para mostrar os motivos que fizeram o desespero, o desequilíbrio emocional, como ela ficou desprovida de altruísmo, de sentimentos básicos para tomar essa decisão de matar o marido. Aí eu ficava, como eu estava entrevistando ela, eu ficava colocando muito contraponto, assim, mas isso e aquilo, para provocar ela. Depois que a live acabou, eu recebi 8 mensagens, só nesse dia, eu recebi 8 mensagens pelo Instagram de mulheres, tipo assim: olha, eu gosto muito do seu trabalho, mas eu acho que algumas vezes você faz comentários equivocados sobre a Elise Matsunaga, como, por exemplo, por que não se separou? Por que não terminou o relacionamento? Eram mulheres que simplesmente estão pensando em matar o marido. Você Caramba! acredita? Uma delas eu quase não dormi, porque a gente ficou conversando até 3 da manhã. Eu ficava, eu entendo a Elise, porque eu tento matar o meu marido. Tinha alguma dessas que chamava Marielle ou não? Dessas mulheres? Não, só pra saber, né, que eu Não, não tinha. quero dormir tranquilo. Tinha uma, Vilela, que eu fiquei assim, bem chocado, que eu perguntei, mas por que você quer matar o seu marido? Ela falou: olha, 16 dentes que tenho na boca não são meus. Ele quebrou meus dentes, eu tive que mandar refazer. O O quê? nariz que eu tenho não é meu, o outro cirurgião plástico refez, porque ele quebrou meu nariz. Caramba! O que aconteceu? Esse marido espancava ela todas as vezes que ele bebia. Aí depois ele bebia até cair na cama, eles tinham uma arma em casa, ela pegava a arma e apontava pra ele. Só que aí o que acontecia? Ela pensava nos filhos. Claro. Cara, eu pensava, eu vou matar o pai dos meus filhos. Aí não, ela desistia. Aí noutra semana de novo, ele espancava ela, ela pegava a arma. Aí ela conta que ela passou a tirar a munição e ficava dando tiro a seco. Que é com o disparo a seco, ela ficava com a sensação Tá de que bom. estava matando o marido. E não foi só essa, não. Eu já contabilizei 21 mulheres. Uma tentou atropelar o marido, porque elas vivem com relacionamento, vivem em relacionamento abusivo. Aí vem aquela pergunta: por que tu não te separa? É, então. Por que tu não te separa? Todas elas respondem, os psicólogos que tratam essas mulheres respondem, inclusive elas já me disseram que esse tipo de pergunta nem se faz. Tá.
Isso tem até aqui no livro, já na Elise, como eu já estava pesquisando, tem uma mulher que era muito abusada pelo marido também, o marido ameaçava ela. A resposta é muito simples. O relacionamento abusivo, que não necessariamente envolve violência, por exemplo, o Marcos nunca bateu na Elise. Nunca deu. Ele deu um tapa na Elise, mas quando ele deu o tapa foi na noite que ele morreu. Tá. Mas ao longo do casamento ele nunca bateu nela. Mas às vezes é pior do que um tapa, as palavras que Claro. machucam. Então, assim, A humilhação, a né? humilhação, exatamente. A resposta é porque não se separam. A mulher que é vítima de abuso, Vilela, elas têm a autoestima tão baixa, mas tão baixa, que elas não conseguem nem reagir. É difícil porque é difícil você arrumar as malas e sair de casa quando você tem criança, por exemplo. É. A Elise vivia num relacionamento completamente dependente financeiramente, emocionalmente. Então, assim, a gente se faz essa pergunta por que não separa, mas a gente sempre se faz essa pergunta sob a nossa ótica. É. Porque você fala, por que não separa? Você se põe no lugar dela, não, eu iria. Você pensa até para onde você iria, o que você iria fazer. Vou pra minha mãe, vou na casa de um amigo. Como é que ela vai voltar para casa da mãe se a mãe foi negligente com ela quando Exatamente. o padrasto a estuprou? É difícil isso. É muito difícil você se colocar no lugar da pessoa e perguntar por que você não se separa. Por exemplo, o pai da Elise, o pai biológico, era um homem extremamente violento. Extremamente violento, assim, de dar murros na cara da mãe dela, na frente dela. Caramba. Aí ele se separou da mãe da Elise e se casou com uma outra mulher chamada Terezinha. A história está completa aqui no livro. É. A Terezinha, ela conta que nos primeiros meses era assim uma lua de mel, ela vivia um mar de rosas. Só que aí depois ele começou a beber, ele se transformou numa outra pessoa que era aquela pessoa que ele tinha sido com o pai da Elise, um homem. Esse sim era violento, batia. E no dia que ela resolveu, a gota d'água, ela estava amamentando uma bebezinha deles. E ele queria transar com ela. Ela disse: Não, estou amamentando. Como não? Ele deu um tapa na cara Nossa. da mulher, com a mulher amamentando. Ela disse: Não, agora é a hora de eu ir embora. Apesar de eu não ter para onde ir, tipo, eu vou sair daqui pela minha filha. Quando ela começou a arrumar as coisas, sabe o que ele fez? Ele trancou, eles moravam numa casa de madeira. Ele saiu, trancou a casa toda pelo lado de fora, encharcou com gasolina e, pela uma fresta, acendeu um palito de fósforo e falou: Olha, se você for embora, eu vou tocar fogo na casa e você vai morrer carbonizado aí Meu dentro. Deus do céu, cara. Então, tu pensa o seguinte: olha no que ela condiciona ela sair desse casamento: a morte. A morte. Então não é fácil assim. Sair de um relacionamento abusivo não é abrir a porta, tchau, beijo, me Começa uma liga. vida nova. Não, cara, é muita sequela. Caramba. É muita sequela. Até você descobrir, e elas contam que começa, o abuso nunca é. O abuso é uma escalada, não é uma coisa. Sabe o alcoolismo? Você não começa a beber e se torna um alcoólatra. Você vai Não cada bebe vez 10 mais e garrafas mais. na primeira vez. Sim, sim, exatamente. E elas contam isso assim. Então, aí, a partir daí, inclusive, eu parei de fazer essa pergunta: por que você não sai do relacionamento? Não. Medo, impotência, Autoestima, cara, uma autoestima. pessoa com autoestima baixa, ela é incapaz de ir ali na esquina. Ela é incapaz de passar a escova no cabelo na frente do espelho. A mulher é incapaz de Caramba. passar um batom. Com autoestima baixa, ela. Cara, é uma coisa. A Elise, eu vou só te dar um exemplo. A Elise, ela era prostituta. Ela conheceu o Marcos na prostituição, Lá no sul ou aqui? aqui em São Paulo. Mas ela nasceu Ela, no Paraná, ela nasceu em Chopinzinho, no Paraná. que inclusive é do lado da cidade onde minha mulher nasceu, que é Coronel Vivida. Eu Tá fui bem? lá em Coronel Vivida. Então, cara, É, olha só, olha, rapaz. pode ser for ambiental, tá? Então ela nasceu lá e ela trabalhava aqui de A prostituta? trajetória dela é assim, ela depois que ela foi estuprada pelo padrasto e negligenciada pela mãe, ela foi na casa de uma tia, Que idade era isso? 15 anos. 15 anos. Ela foi na casa de uma tia, pediu pra mãe, a mãe mandou ela pra casa da avó. Olha, vai pra casa da avó porque pra eu viver meu romance em paz. Mandou pra casa da avó. Em vez dela ir pra casa da avó, ela foi na casa da madrinha, pediu R$ 50, dizendo que era a mãe que precisava de R$ 50, fez uma mochila e começou a vagar pelas estradas do sul,
por 35 dias. Caramba. Para ela sobreviver, que os R$ 50 acabaram rapidamente, ela começou a se prostituir. Eu vou dizer supostamente, porque apesar de eu ter construído uma narrativa bem completa sobre esse pedaço da vida dela em que ela se prostituiu aos 15 anos, é o único trecho do livro em que ela contestou. Ah, é? A Elise contestou, ela leu o livro, disse que gostou, mas esse trecho que ela se prostituiu aos 15 anos, ela contesta. Eu já digo no livro que ela contesta, mas eu mantive a narrativa porque ela foi confirmada por muitas pessoas. Tá. Aí ela se prostituía com caminhoneiros durante esse tempo aí, só que ela foi resgatada por uma operação da Polícia Rodoviária Federal de combate à prostituição infantil e juvenil nas estradas, porque era no caminho ali do Porto de Paranaguá e era um reduto de prostituição, porque era muito caminhoneiro, Sim. enfim. Aí ela é levada para o conselho tutelar, eu entrevistei o conselheiro tutelar que resgatou ela, eles levam ela de volta para Chopinzinho, ela estava a mais de 300 quilômetros de casa. Aí ela é levada para Chopinzinho de volta, entregue para a mãe manda para a avó, e aí então ela, dos 15 aos 18, ela resolve estudar, já com a ideia de se livrar da família, de sair de Chopinzinho para sempre, e vai para Curitiba. Em Curitiba, ela conhece uma cafetina, ela se forma em técnica em enfermagem, no hospital onde ela trabalhava, que é um hospital super conhecido, um hospital privado, ela conheceu uma enfermeira que se prostituía. E ela tinha uma vida assim muito boa graças à prostituição conciliada lá com o trabalho de técnica em enfermagem. Então é ali que ela entra nesse ramo definitivo da prostituição. Ali ela se profissionaliza. Aí ela se envolve com um traficante ali em Curitiba. O traficante tipo, ela começa a correr riscos, porque um policial que era cliente dela também fala que ele era de uma facção rival que estava atrás dele, não sei o quê. Aí ela foge para São Paulo. Caramba. Ela faz uma festinha na casa dela, enche a casa de traficantes e a polícia bate lá. Resumindo, é isso, dando Tá. um spoiler aí. Aí ela vai para São Paulo, fugindo desse perigo. Em São Paulo, ela engata a prostituição e conhece o marido, o Marcos. Ela tá num site de Ela- acompanhante, Ela não é? ela fazia o site do M-Class, ela fazia uma boate e ela. M-Class que o Mandíbula já usou bastante aí. Eu nunca usei. Você deu uma gaguejada. Não, eu nunca usei porque é pago. Ah, tá. Entendi. Entendi já onde você já tá. Então ela tá nesse M-Class. Ela tava no M-Class, ela conhece o Marcos no M-Class. Ela já tá com uma graninha já, ela tem uma condição melhor? Sim, a Elise, ela é muito triste. Ela tem engrenado na prostituição. Ela tem enveredado pela prostituição. Porque ela tem a Elise, ela é muito inteligente. Olha é? só. Vou só te elencar aqui o que a Elise é. Ela fez um curso técnico de contabilidade lá em Chopinzinho. Em Curitiba, ela se formou em técnica em enfermagem e trabalhou nos melhores hospitais de Curitiba. Fora isso, ela fazia um trabalho de dolagem da morte, que só pacientes muito ricos, familiares de pacientes muito ricos, contratam, porque você está cuidando do paciente nos momentos finais da vida. Ah, tá. Ele já está no paliativo, pós-paliativo, só mesmo esperando a Sei. morte chegar. E ela era contratada para dar conforto, qualidade de morte. Entendi, Então, é um trabalho muito bem remunerado. entendi. Aí depois ela fez um curso de sommelier, quase ela se tornou uma enóloga. Aí depois ela se formou em bacharel em direito, só não tirou a OAB porque engravidou, já não queria Caramba. exercer. Ou seja, ela tinha muito. E depois ela fez um curso de leiloeira, reconhecido pela Juscepa. Juscepa não, aqui é Juscesp, né? Reconhecida pela junta comercial. E, assim, ela tinha um leque de opções profissionais. Mas ela ganhou grana mesmo na prostituição. Caramba. E aí foi ficando, né? Foi ficando. Aí, voltando que eu estava contando dos abusos que ela sofreu do Marcos. Quando ela se casou com o Marcos, Não, mas eu queria entender como que o Marcos conhece ela. no M-Class, Mas sai várias vezes, ou já na sai primeira várias vez se vezes. apaixona? Não, sai várias vezes. O Marcos, a gente tem que agora falar um pouquinho do Marcos Tá. Pra chegar até para você entender como foi a encontrar a junção história. dessas duas almas. Tá.
O Marcos Matsunaga, ele era um homem extremamente violento e ele tinha 2 transtornos. Um é o transtorno compulsivo sexual, que popularmente a pessoa chama de ninfomaníaco, Ah, né? tá. Mas o ninfomaníaco eu descobri até na pesquisa do livro que ele só se aplicava às mulheres, que eram as ninfas, porque as ninfas na mitologia grega satisfaziam os sátiros. Então os homens viciados em sexo eram os sátiros e Ah, as tá. mulheres eram ninfas. Mas aí se popularizou o ninfomaníaco para todo mundo. Mas a psiquiatria, ela rebatizou o transtorno de compulsão sexual para os 2 sexos. Além de, o que é a compulsão sexual, esse transtorno? É aquela pessoa que ela quer fazer sexo várias vezes ao dia, com pessoas diferentes e, de preferência, com pessoas desconhecidas. Ainda assim, É uma indireta pra mim, isso que você tá falando, ou não? Não é? Pra Nossa, você? será que, Acho cara, que não, Acho que não. todo homem sonha com isso, né? Na Ah. teoria. é, Não, é que não pode, né? Mas quem é, sabe? sei, não foi uma indireta não, mas Não, que a tá. carapuça serviu. É. Mas aí Então é você isso. vê, mas você vê onde a pessoa termina, né? Então, mas é uma compulsão que você fala que a pessoa. É tipo um vício, ela É não um cons... vício, é um vício, Ela é um tem que vício. Ela tá transar. trabalhando, Ah, ela já entendi. tá, Atrapalha todo o resto. ela tá trabalha todo o resto. E fora isso, ela se masturba várias vezes ao dia. Ainda tem isso. Fora isso, o Marcos tinha um transtorno, uma síndrome que chama timidez do amor. Inclusive, essa síndrome ela é estudada pelo Departamento de Psicologia da USP. A timidez do amor é o seguinte: é uma timidez excessiva Tá. que ela brota mesmo no momento do approach. Na hora que tu tá ali, que tu tá na boate, tu olhou pra aquela garota, A tu tá garota olhou afim pra dela, você, aí tu trava. Aí não você trava, você não consegue. consegue, uma mão sua, é, você treme todo, aí breca, Entendi. breca. Você não consegue, você não sabe o que dizer, você não sabe como iniciar a paquera. Você tem um medo muito grande de ser rejeitado, então trava. Caramba. Então você soma essa timidez do amor ao transtorno compulsivo Nossa. sexual, a pessoa São coisas. é uma bomba, né? Uma coisa impede a outra, né? Sim, aí por isso que ele recorre à prostituição. O Marcos era milionário, então ele resolve ele resolve os 2 problemas dele. É. Um que ele tem mulher na hora que ele quer, que se você pagar uma prostituta, ela vem na hora que você quiser, no dia que Exatamente. você quiser, e mais de uma, já que tem É. pessoas desconhecidas, quantas vezes você quiser, e pessoas diferentes. Então ele resolveu o problema da compulsão sexual. E também do approach, né? Porque prostituta não precisa Trocar ideia, né? ser conquistada, não precisa você É. gastar a tua saliva Saliva. seduzindo prostituta. Então ele é um cara que já usava esse serviço há bastante tempo. Sim, fora isso, ele era uma pessoa extremamente desequilibrada. Eu vou só te contar o exemplo, uma passagem que tem aqui no livro. Ele É, vem de família rica ou ele constrói a fortuna Não, ele dele? vem de família rica. A Tá. mãe dele, a mãe, os pais eram, o pai era industrial, a mãe dele era proprietária metade da IOC, 38% da Ah, tá. IOC, que é uma grande. O Marcos, eu entrevistei muitas prostitutas que atendiam o Marcos. Elas contam que ele tinha como fetiche, ele ficava catando mulheres em classificados. Aí ele olhava assim, fulana de tal, não sei quantos metros, branquinha, bumbum de ouro. Aí embaixo, não faço anal. Aí era essa que ele queria. Porque ele. Porque ele tinha um fetiche em convencer a mulher a fazer sexo anal. Pagando. Pá, o cara era rico, o céu É. era o limite. Então o que ele fazia? Ele marcava com essas garotas iam até lá e ele dizia, começava a convencer as mulheres a fazer anal. Umas ele ia dobrando a oferta, o teu programa é quanto? Triplicando. 800, olha, eu pago o dobro. Ela fala, olha, eu não faço, pago o triplo, não, pago quíntuplo, aí já podemos conversar. Só que tinha umas que não. Mesmo com mais Não, dinheiro. nem com todo o dinheiro do mundo. Olha, eu não faço, você leu que eu não faço. É. Eu não vou fazer, inclusive eu queria que você saísse de casa, tá me incomodando. Aí ele metia a mão no bolso, pegava uma arma, apontava pra cabeça da mulher. Você faz Caramba. anal? Mulher com a arma apontada na cabeça. Claro que eu faço, né? Fazer o quê? Mano. Então era esse o nível de violência que o Marcos tratava as prostitutas. Era com esse nível de violência. Quando ele se casou com a Elise,
no início era uma maravilha, eles se apaixonaram mesmo, Ah, assim. é? Eles tinham muita coisa em comum, eles gostavam de caçar, eles gostavam de armas, eles gostavam de vinho, eles gostavam de esportes radicais, então tinha muita coisa em comum. Só que aí o Marcos, com esse transtorno, ele faz com que a pessoa perca o interesse muito rapidamente. Então ele continuava se relacionando com outras prostitutas, ao mesmo tempo que era casada com Elise. E ela Assim sabe como... disso? Hã? E ela descobre isso? Ela diz que não, apesar de que, quando o Marcos começou a sair com a Elise, ele era casado com uma outra mulher. Então, a Elise Ah. ficou amante dele durante 2 anos. Então, eu acho que se tu juntar Lé com Cré ali, Entendi. tu só não enxerga se não quiser, né? É. Mas, só que ele maltratava muito a Elise. Vou te dar um exemplo. Quando ela engravidou, no início da gravidez, foi uma gravidez complicada. Aí o Marcos, com a compulsão sexual, queria transar todo dia com a Elise, né? Mais de uma vez ao dia, inclusive. Aí chegou um momento que ela tava, não, amorzinho, eu tô com cólica amanhã, hoje não. Aí ele falava, como assim hoje não? Tipo, e quando tu tava na zona? Como não tinha essa coisa de hoje não? Essa coisa de... Eu chegava, abria a carteira e tu abria as pernas, e agora? Aí ela dizia, não sou mais prostituta, agora eu sou só mulher. Ela disse, quem disse que tu não é? Então Caramba. era isso no início do casamento. A mulher estava ali grávida. No início não, ali era pela metade. Ou seja, Ele não deixou de tratar ela como prostituta, e não... mesmo sendo esposa. sim, ele dizia para os amigos que o casamento dele era um programa sem fim. Caramba. Tá vendo agora por que que eu voltei Sim, sim. ao Vino de Saque? Porque Ele se disse, você vê só a esquece, fotografia sim, se você, do do crime, sim, é uma coisa muito pequena dentro da sim, história inteira, né, cara? sim. Não é passar pano, não é falando que aquilo é certo, mas você não consegue entender se Sim. você não volta realmente. Você precisa, é o que